Você não pode sentar aqui, meu irmão cuspiu no próprio casamento, você é uma vergonha. Eu sorri. Ele se arrependeu. Sou Ethan Mitchell. Tenho 29 anos, e no casamento do meu próprio irmão, ele me disse que eu era uma vergonha para a família. Bem na frente de todo mundo. O tilintar das taças de champanhe soava como pequenos insultos cortantes. O ar no salão de festas estava carregado com perfume caro e lírios, tão espesso que era difícil até respirar. Eu estava de pé perto de uma coluna de mármore, observando o mar de ternos sob medida e vestidos de seda girando na pista de dança. Era um mundo de sorrisos perfeitos e risadas discretas e confiantes. Era o mundo do meu irmão. Nunca foi o meu. Meu irmão Marcos era o centro de tudo. Estava ao lado da nova esposa, Vanessa, parecendo exatamente o sol dourado que sempre foi. O sorriso impecável, a postura perfeita. Ele pertencia àquilo tudo. Eu, por outro lado, me sentia como uma falsificação, uma cópia barata em meio a obras de arte. Meu terno alugado parecia rígido, minha gravata apertava como um laço, e cada aceno educado de um convidado parecia uma inspeção que eu falhava. O momento decisivo veio quando a cerimonialista anunciou que era a hora do prato principal. As pessoas começaram a se dirigir às mesas, seus nomes escritos em cartões elegantes dourados. Vi a mesa principal da família, uma estrutura grandiosa bem ao lado da pista de dança. Minha mãe, Elizabeth, já estava sentada, ajustando o colar de pérolas. Meu pai, Richard, ria de algo que um senador havia dito. E lá estava Marcos, puxando a cadeira para Vanessa. Havia um assento vazio. Por um segundo, uma parte ingênua e tola de mim achou que era para mim. Dei um passo em direção a ele, com o coração disparado. Talvez aquele fosse o momento de inclusão que eu esperei a vida toda. Mas Marcos me viu. O sorriso dele se endureceu. Moveu-se rápido, interceptando o meu caminho antes que eu chegasse perto. Inclinou-se, a voz um sussurro venenoso que só eu podia ouvir. O que você acha que está fazendo? Tem um lugar vago, murmurei. Os olhos dele, da mesma cor azul que os meus, mas frios como gelo, se estreitaram. Você não pode sentar aqui, e ele cuspiu, cada palavra como uma pequena faca. Esse lugar é do senador Blackwell. Você é uma vergonha para esta família. Vai sentar onde foi designado. O ar sumiu dos meus pulmões. O som da festa virou um ruído surdo. Ele não apenas disse isso. Ele acreditava naquilo. Vi isso no maxilar rígido, no nojo que passou pelo rosto antes de disfarçar com um sorriso treinado para um convidado que passava. Olhei por trás dele para minha mãe, que agora encarava fixamente o copo d'água. Olhei para meu pai, que examinava o padrão do prato como se fosse fascinante. Eles ouviram. Eles sabiam. E não fizeram nada. Uma calma fria tomou conta de mim. Não era tristeza. Nem raiva. Ainda não. Era outra coisa, em uma clareza gelada e final. O último fio de esperança ao qual eu me agarrava não apenas se rompeu, ele evaporou. Não discuti. Não levantei a voz. Apenas olhei Marcos nos olhos e dei um único aceno firme. Tudo bem, disse eu. A voz firme demais para o momento. Então virei as costas para ele. Para a mesa da família. Para toda aquela farsa. E fui embora. Não para a mesa no fundo, perto das portas da cozinha. Passei direto pela pista de dança, pelos olhares curiosos e cheios de pena, e fui em direção às portas duplas do salão. Não sabia se estava indo embora para sempre ou se tinha outro plano. Só sabia que o Ethan que entrou ali esperando por uma migalha de aceitação tinha deixado de existir para sempre. Para entender por que eu não quebrei ali mesmo, ou comecei uma briga, você precisa entender Fairfield, Connecticut, ou pelo menos a versão da minha família daquele lugar. Nossa casa era uma colonial enorme com venezianas pretas perfeitas e um gramado tão meticulosamente aparado que parecia um tapete verde. Era uma cidade de cercas brancas, associações de pais e mestres e hierarquias sociais não ditas. Uma cidade feita para pessoas como meu irmão Marcos. Marcos nasceu 3 anos antes de mim, e parecia que ele já veio ao mundo com aprovação carimbada. Cabelos loiros que caiam naturalmente, olhos azuis, um carisma fácil que fazia os adultos suspirarem e os professores perdoarem tudo. Ele era a personificação dos sonhos dos meus pais. Lembro de ter 8 anos, sentado nas arquibancadas frias de metal do campo de futebol da escola. O ar cheirava a grama cortada e pipoca. Com aquele frescor de outono. Parecia que a cidade inteira estava lá para ver Marcos, o quarterback estrela, levar o time ao campeonato estadual. Quando ele fez o passe do touchdown da vitória, a multidão explodiu. Meu pai gritava, o rosto vermelho de orgulho. Minha mãe chorava de alegria. Eles ergueram Marcos nos ombros, como um herói voltando da guerra. Eu apenas fiquei sentado, uma figura pequena e esquecida nas arquibancadas, aplaudindo porque era isso que eu deveria fazer.
Naquela noite, no jantar de comemoração, o troféu gigante do Marcos estava no centro da mesa. Meu pai fez um discurso sobre a dedicação e liderança do filho. Eu tinha tirado um B em uma prova de matemática naquele dia e, quando mostrei para ele mais cedo, ele apenas suspirou e disse: "E Marcos nunca tirou um B- em matemática. Ethan, você precisa se esforçar mais." Sentado ali, ouvindo os elogios sendo derramados sobre meu irmão, me senti invisível. E então havia eu. Eu era o rascunho, o projeto abandonado. Meu cabelo era uma bagunça cacheada e indomável que minha mãe vivia tentando alisar com gel. Meus dedos estavam sempre ralados de subir no velho carvalho do quintal, a árvore que eu não podia subir. Eu era o garoto que trouxe um balde de sapos para a cozinha porque queria ver se eles sabiam nadar na pia, o que terminou com minha mãe gritando e meu pai me castigando por uma semana. Eu era o menino que, na escola dominical, perguntou ao pastor por que, se Deus estava em todo lugar, a gente precisava vir toda semana para aquele prédio chato. A pergunta me rendeu um beliscão forte no biraco da minha mãe e uma bronca no carro sobre respeito. Meus boletins eram um pesadelo recorrente para meus pais. Sempre traziam a mesma frase condenatória, com pequenas variações. Ethan é um menino inteligente, mas questiona a autoridade. Ethan tem potencial, mas tem dificuldades para se enturmar. Ele precisa focar mais, como o irmão. Por que você não pode ser mais como Marcos? Essa pergunta não era só uma pergunta. Era a trilha sonora da minha infância. Era uma febre constante e silenciosa na minha existência. Estava nos suspiros decepcionados da minha mãe quando eu chegava com barro nos joelhos da calca nova. Estava na expressão dura e desaprovadora do meu pai ao olhar meu trabalho de arte bagunçado ao lado da maquete perfeita do Marcos. Eles não me odiavam. Do jeito sufocante deles, acho que me amavam. Mas não me entendiam. Eu era um enigma que eles não conseguiam decifrar e, para ser sincero, não tinham paciência para tentar. Marcos era fácil. Se encaixava no molde que eles criaram. Eu parecia determinado a quebrá-lo. Meu único refúgio, meu único santuário, era a casa do tio Frank. Frank era o irmão mais velho do meu pai, veterano do Vietnã, que morava no outro lado da cidade, o lado menos bonito. A casa dele cheirava a óleo de motor, livros velhos e café forte. Era maravilhosamente bagunçada, vivida, real. Enquanto a minha casa tinha paredes brancas imaculadas e retratos de família feitos por fotógrafo profissional, as paredes da casa do tio Frank eram cobertas por mapas com alfinetes e fotos antigas desbotadas dele com colegas do exército, todos sorrindo no calor da selva. Ele nunca, nem uma única vez, me disse para ser mais como Marcos. Lembro de uma tarde em especial. Eu tinha 12 anos e tinha me metido em encrenca na escola por discutir com o professor de história sobre a narrativa oficial da Guerra do Golfo. Meu pai, um cirurgião respeitado que valorizava a ordem acima de tudo, ficou furioso. Você mostra respeito, rapaz. Não desafia os mais velhos. Você escuta e aprende o que te dizem, ele gritou, com o rosto ficando vermelho e manchado. Humilhado e com raiva, subi na bicicleta e pedalei os 5 quilômetros até a casa do tio Frank, com as lágrimas de frustração borrando a estrada. Ele estava na garagem, um espaço sagrado cheio de ferramentas e com o motor meio desmontado da velha picape Ford. Ouviu pacientemente enquanto eu despejava toda a história. Suas mãos limpavam a graxa de uma chave inglesa com um pano velho, de forma calma e constante. Quando terminei, a voz grossa de tanto segurar o choro, ele me olhou. Os olhos eram gentis, mas sérios. Não tem nada de errado em ver um mundo diferente, garoto, ele disse, a voz grave. Na verdade, necessário. O segredo não é ficar quieto. O segredo é ter coragem de defender o que você vê é. Não deixe que eles te esmaguem até você virar algo que não é. Ele então me entregou uma chave inglesa. Agora seja útil. Me passa 9 e 16. Ele me ensinou que honra não tem a ver com tirar boas notas ou ser popular. Tem a ver com ser fiel à sua própria bússola, mesmo que ela aponte para uma direção que ninguém mais entenda. Essa bússola me levou a um lugar que minha família jamais compreenderia. A verdadeira ruptura, o momento em que a rachadura na nossa família virou um abismo intransponível, aconteceu no meu último ano do ensino médio. Enquanto todos estavam obcecados com aplicações para a faculdade notas do SAT, eu entrei em um escritório de recrutamento no centro da cidade, estéril e silencioso de um jeito quase antinatural. O ar cheirava a carpete limpo e a um tipo de patriotismo firme e inabalável. Sentei em frente a um sargento dos fuzileiros navais em seu uniforme impecável, um homem cuja postura era mais reta que qualquer outra que eu já tivesse visto. Ele não me vendeu um sonho. Ele me vendeu um desafio. Prometeu que seria a coisa mais difícil que eu já faria. Assinei meu nome na linha pontilhada. Escolhi contar para minha família no jantar naquela noite. Era uma terça-feira. Estávamos comendo carne assada, o prato favorito do meu pai. Lembro do cheiro, e de como o silêncio que veio depois do meu anúncio parecia sugar todo o calor e o oxigênio da sala. Eu simplesmente disse:
Não vou para a faculdade no próximo outono. Me alistei no Corpo de Fuzileiros Navais. Embarco para Paris Island em julho. Minha May, Elizabeth, deixou o garfo cair. Ele bateu no prato de porcelana fina com um som que pareceu um tiro naquela sala silenciosa. Meu pai, Richard, que estava se servindo de água, errou o copo e derramou uma poça fria sobre a mesa de carvalho polida, e nem pareceu notar. Mas foi Marcos, de volta das férias do primeiro ano em Princeton e já envolto na aura de superioridade da Ivy League, quem falou primeiro. Ele me olhou não com choque, mas com um tipo de desprezo frio e clínico. Você está jogando sua vida fora, ele disse, com a voz plana, sem emoção. Balançou a cabeça devagar, com um olhar de profunda decepção. Você envergonha esta família. Mitchells são médicos e advogados. Não fazemos esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho. Como se fosse sujo. Como se fosse algo vergonhoso. Como se eu estivesse entrando para uma gangue, e não para a forca de combate mais respeitada do mundo. A única pessoa que entendeu foi o tio Frank. Ele apareceu no dia seguinte. Me encontrou no quintal, tentando processar as consequências da noite anterior. Não disse muita coisa. Apenas me puxou para um abraço forte, meio rude, que cheirava a serragem e flanela velha, e me deu um tapa firme nas costas. Você vai encontrar seus verdadeiros irmãos lá, garoto, ele disse, a voz embargada. Vai deixar a gente orgulhoso. Foi a única bênção que recebi. E foi a única de que precisei. Os 8 anos seguintes pareceram uma vida inteira. Fui para Paris Island e eles me quebraram. Arrancaram o garoto confuso de Connecticut e me reconstruíram em algo mais forte, com propósito. Encontrei a irmandade que o tio Frank prometera, um laço forjado no suor, na lama, e no medo silencioso compartilhado no interior de um C-130 voando para território inimigo. Fiz 2 missões. Dirigi um V pelas ruas empoeiradas e traiçoeiras de Fallujah, onde cada janela parecia um ninho de atirador e cada lixo na rua podia ser uma bomba. Estive em Kandahar, onde o calor implacável era uma presença física e o perigo era um zumbido constante sob a superfície da vida cotidiana. Fui emboscado. Carreguei um amigo ferido em meio a uma chuva de balas, o sangue dele quente e pegajoso no meu uniforme, sua respiração ofegante alta no meu ouvido. Aprendi o que era sacrifício de verdade, o que significava a honra de verdade. Não tinha nada a ver com troféus ou notas. Enquanto eu fazia isso, Marcos vivia uma vida diferente, a vida que meus pais haviam projetado. Formou-se com honras em Princeton, depois foi para Harvard cursar Direito. Conseguiu um emprego prestigioso em um escritório de advocacia de alto nível em Manhattan. Ficou noivo de Vanessa Hamilton, filha de um senador estadual, uma mulher que parecia ter nascido direto de um catálogo da Brooks Brothers. Ele colecionava reconhecimentos, construindo uma vida de perfeição polida. Eu colecionava cicatrizes. Algumas do lado de fora, visíveis. Mas a maioria por dentro, e mais pesadas. Cada vez que eu voltava para casa em licença, a distância entre nos aumentava. Os abraços dos meus pais eram rígidos e breves. As conversas, um campo minado de coisas que não podíamos dizer. Eles faziam perguntas genéricas, educadas, sobre meu trabalho, e eu dava respostas igualmente genéricas e educadas. Éramos estranhos vivendo sob o mesmo teto, falando linguagens completamente diferentes. Meu mundo de disciplina, sacrifício e honestidade brutal não tinha lugar no mundo deles, feito de coquetéis e manobras sociais. Então, quando o convite para o casamento chegou, um cartão grosso cor creme com letras douradas elegantíssimas, eu fiquei surpreso. Parecia uma convocação de outro universo. E dentro havia um bilhete manuscrito de Marcos com 4 palavras simples e devastadoramente eficazes: vamos recomeçar, irmão. A esperança é uma coisa teimosa e tola. Depois de uma década sendo afastado, tratado como o segredo sujo da família, aquele pequeno bilhete parecia uma corda jogada ao mar. Parecia uma trégua. Talvez ele estivesse falando sério. Talvez, depois de tanto tempo, finalmente conseguíssemos atravessar aquele abismo entre nós. Talvez ele estivesse pronto para me ver, não como o fracassado da família, mas como seu irmão. Eu disse sim. Consegui a aprovação da minha licença. Comprei um terno novo, azul marinho, que eu esperava ser respeitável o bastante. Voei para Connecticut. Meu coração cheio de um otimismo cauteloso e frágil. Eu estava pronto para ser o irmão que ele queria que eu fosse. Estava pronto para encontrá-lo no meio do caminho. A ilusão não durou muito. Entrar de volta naquele salão de recepção foi como pisar num palco. Eu havia colocado minha fantasia, o terno azul marinho bem ajustado, e minha máscara de indiferença educada. A hora do coquetel estava a todo vapor, uma sinfonia de risadas forçadas e gelo tilintando em copos. O salão era lindo, cheio de flores e velas, mas parecia frio, artificial. Peguei uma soda com um garçom que passava e tentei parecer que pertencia àquele lugar, uma tarefa que eu sabia ser quase impossível. Não demorou para o primeiro ataque vir.
Vi Marcos do outro lado da sala, dominando um grupo de homens de ternos caros. Um deles era o senador Hamilton, pai de Vanessa, um homem com dentes perfeitos de político e olhos frios e calculistas. Marcos me viu por uma fração de segundo, e naquele olhar vi um lampejo de incômodo, uma ordem silenciosa em fique longe. Se misture. Não estrague isso para mim. Mensagem recebida. Eu era uma potencial ameaça, uma peça no tabuleiro que precisava ser cuidadosamente controlada. Virei as costas para aquele desprezo silencioso e me vi frente a frente com um dos padrinhos. Blake, o líder do grupo, com cabelo perfeito e um relógio caro demais, me deu um tapinha no ombro, forte demais. Aí está o herói de guerra. Ele exclamou, alto o bastante para atrair olhares. Ele estava encenando, me usando como figurante em sua peça social. Conta pra gente, Ethan. Deve ter umas histórias malucas. Já deu cabo de alguém? Ele piscou, um gesto vulgar e conspiratório. Os amigos dele, Trevor e Carter, riram atrás dos copos. Se inclinaram, os olhos brilhando com uma curiosidade mórbida e distante. Não era interesse genuíno. Era provocação, uma forma de me pintar como um espetáculo bruto para a diversão deles, um bárbaro no mundo civilizado. Senti um nó frio no estômago, mas mantive o rosto impassível. Estamos aqui para celebrar Marcos e Vanessa, disse, com a voz nivelada e calma. Vamos manter o foco neles hoje à noite. Ah, claro, Carter respondeu, girando o uísque no copo. Deus me livre a gente deixar os Hamilton desconfortáveis com papo de toda aquela chatice lá do exterior. O sarcasmo era grosso como lama. Eles deixaram claro que minha realidade não tinha lugar ali. Como é lá, hein? Trevor insistiu, chegando mais perto. Tipo. Vocês gritam uns com os outros o dia todo, igual nos filmes? Olhei para ele, para aquele rosto mimado e macio, e senti uma exaustão profunda. Como eu poderia sequer começar a explicar minha vida para alguém como ele? Como descrever a lealdade até os ossos, o medo que revira o estômago, o laço sagrado entre soldados? Seria como tentar descrever a cor azul a um homem que nasceu cego. É um mundo diferente, disse simplesmente, sem dar mais nada. Assenti com a cabeça, educadamente. Com licença. Me afastei do círculo, sentindo o calor do escárnio deles queimando minhas costas. Passei a próxima hora vagando pela multidão reluzente. Me sentindo cada vez mais como um fantasma. Troquei palavras com uma tia-avó que não conseguia lembrar meu nome, me chamou de Martim. 2 vezes. Tive uma conversa breve e constrangedora com um primo que só queria falar do novo barco dele e de quanto custava manter atracado. Foi uma aula sobre como se sentir completamente e absolutamente invisível. O pior momento, aquele que realmente cristalizou meu status naquele mundo, aconteceu quando uma das madrinhas de Vanessa, uma mulher chamada Jéssica, com um sorriso predatório e olhos avaliadores e afiados, me encurralou perto do bar de frutos do mar. Você é o irmão do Marcos, né? Ela perguntou, seu olhar me varrendo da cabeça aos pés, claramente calculando o meu valor. O soldado. Ela disse soldado, como se fosse algo exótico e ligeiramente perigoso. Como domador de leões ou explorador de vulcões. Sou sargento no Corpo de Fuzileiros Navais, corrigi gentilmente. Fascinante, ela ronronou, dando um passo mais perto, seu perfume enjoativo. E o que você faz quando não está, sabe, soldando? Lidero uma equipe de fuzileiros. Treinamos, nos preparamos, nos mobilizamos quando nosso país precisa de nós. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Ah. Então não é tipo um emprego das 9 às 5? Não. É um compromisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E seu pai, ele é cirurgião, certo? E o Marcos é sócio naquele mega escritório de advocacia na cidade. Então qual é seu plano quando terminar de brincar de exército, quero dizer? A pergunta pairou no ar entre nós, pingando julgamento e desprezo. Brincar de exército. Como se os últimos 8 anos da minha vida, os amigos que perdi, as coisas que vi, o metal na minha perna, fossem parte de um joguinho infantil do qual eu eventualmente cresceria. Ela não estava perguntando sobre meu futuro. Estava avaliando meu patrimônio, minha posição social, minha utilidade como contato potencial no mundo dela. E eu estava ficando muito aquém. Sou fuzileiro de carreira, disse, com um tom mais firme, suficiente para rachar um pouco o verniz dela. Ah! Ela disse, os olhos se perdendo com um desinteresse quase cômico. De repente avistou alguém atrás de mim e seu rosto se iluminou com um sorriso falso brilhante. Foi ótimo te conhecer. Acabei de ver uma amiga com quem preciso falar. E assim, desapareceu, engolida de volta pela multidão reluzente, me deixando sozinho de novo. A mensagem era clara e alta. Você não é um dos nossos. Você não tem nada a oferecer. Eu sabia que tinha um último movimento a fazer, uma tentativa final e desesperada de ver se ainda havia algo a ser salvo.
Isso não podia ser tudo. Isso não podia ser o que Marcos queria dizer com "vamos recomeçar". Vasculhei a sala com os olhos, procurando por ele. O vi por um momento, parado sozinho perto do enorme bolo de casamento de 7 andares, esperando Vanessa para o corte cerimonial. Essa era minha chance. Minha última chance. Meu coração batia um ritmo pesado e doloroso contra o peito enquanto eu atravessava o salão. Aquilo era tudo. Sem mais jogos. Sem mais fingimento. Apenas um irmão falando com seu irmão. Cheguei até ele e toquei seu braço, minha mão estranhamente pesada. Marcos, disse, mantendo a voz baixa para não causar uma cena, podemos conversar por 5 minutos, por favor? Isso é importante para mim. Ele recuou, tirando o braço como se meu toque o tivesse queimado. Olhou nervosamente por cima do ombro em direção à mesa principal, onde os Hamilton estavam sentados como reis. Ethan, agora não, ele sibilou, o maxilar travado. Estou ocupado. Vamos cortar o bolo. Depois do bolo, então, insisti, a urgência entrando na minha voz, contra minha vontade. Não estou pedindo muito. Só fala comigo como irmão. O olhar que ele me lançou foi de pura exasperação. Era o mesmo olhar que me dava quando eu tinha 10 anos e acidentalmente quebrava um dos troféus preciosos dele. Era um olhar que dizia: você é um incômodo. Você é um problema a ser administrado. O que tem para falar? Ele disparou, a voz num rosnado baixo e irritado. Estou me casando. É o meu dia. O meu único dia. Será que você pode, só dessa vez, não fazer tudo girar ao seu redor? Só sorri, aplaude, pelo amor de Deus, não me envergonha. Ele viu Vanessa se aproximando, o rosto dela com um sorriso radiante, e o rosto dele se transformou instantaneamente. A carranca desapareceu, substituída por uma expressão amorosa e encantadora. Oi. Querida, disse para ela, com a voz doce e calorosa. Ignorando completamente o irmão parado ao lado, virou as costas para mim. Aquilo foi o fim. A confirmação definitiva. A última centelha de esperança não apenas morreu. Ele a esmagou sob o salto do sapato de couro envernizado de $1000. Fiquei ali por um instante, congelado. Mas não era mais um congelamento de choque ou dor. Era a calma fria e dura de uma decisão se encaixando de forma irrevogável. Meu plano de contingência estratégico já não era uma possibilidade. Agora era a missão. O anúncio do jantar que veio em seguida foi apenas ruído de fundo. A caminhada em direção à mesa principal, a visão da cadeira vazia, a última humilhação pública, tudo aconteceu como em um tipo de câmera lenta surreal. Quando Marcos me deu sua humilhação final na frente de todos, foi quase uma experiência fora do corpo. Eu ouvi as palavras: você não pode sentar aqui. Você é uma vergonha para esta família. Mas elas não me cortaram. Não podiam. Não havia mais nada para cortar. Eram apenas ruído, a última informação que eu precisava antes de executar meu plano. Meu discreto "tudo bem" e meu aceno firme não foram atos de submissão. Foram reconhecimentos. Mensagem recebida. Entendido. Quando me virei e caminhei em direção às portas do salão, senti uma paz estranha e terrível se instalar sobre mim. A pressão tinha acabado. A necessidade exaustiva de fingir, de ter esperança, de tentar, tudo tinha ido embora. Eu não era mais um convidado no casamento do meu irmão. Eu era um homem em missão, e sabia com absoluta certeza exatamente o que precisava fazer. O terno ia sair. O verdadeiro eu estava prestes a voltar para aquela sala, e eles não iam saber o que os atingiu. As pesadas portas do salão se fecharam atrás de mim, e o som abafado da festa, a música, as risadas, foi instantaneamente cortado. O corredor era fresco e silencioso, um alívio abençoado após o calor opressivo e o perfume sufocante da recepção. Eu não hesitei. Não olhei para trás. Minha caminhada era firme, meu propósito claro como vidro. Cada passo no chão de mármore polido era uma batida deliberada, contando o tempo até o momento em que tudo mudaria de forma irrevogável. Enquanto eu seguia para a entrada principal, uma figura se destacou das sombras perto de uma grande pintura ornamentada. Era Sarah, a irmã de Vanessa. Estava parada sozinha, segurando uma taça de champanhe que não bebia, parecendo tão deslocada e desconfortável quanto eu me sentia. Ela me viu, e sua testa se franziu com genuína preocupação. Ethan, você está bem? Vai embora? Perguntou, sua voz uma suave e bem-vinda intrusão no silêncio. Eu parei por um momento, uma pequena cortesia à única pessoa que tinha me mostrado alguma bondade real durante todo o fim de semana. Nos olhos dela havia a mesma honestidade direta que tinha visto no jantar de ensaio. Ela era uma aliada, mesmo que não soubesse disso. Em território inimigo. Só saindo um pouco para pegar ar, disse, o que não era totalmente mentira. O ar naquela sala tinha se tornado tóxico. Está meio abafado lá dentro.
Ela deu um pequeno sorriso triste de completa compreensão. Nem me fale. O que o Marcos disse pra você, ou eu vi? A mesa inteira viu. Foi horrível. Ethan, eu sinto muito, de verdade. Não é culpa sua, Sarah, respondi. E eu realmente quis dizer isso. Mas obrigado. Aquele pequeno momento de conexão humana, aquela validação simples de uma quase desconhecida, foi como um último gole de água antes de uma longa e árdua caminhada. Significou mais do que ela jamais saberia. Solidificou minha determinação. Eu não estava louco. Eu não estava exagerando. A injustiça era real. Dei a ela um pequeno e firme aceno, uma promessa silenciosa de que eu estava bem. Mais do que bem. E continuei meu caminho. O manobrista, um garoto jovem com olhos cansados, trouxe meu carro alugado. Era um sedã prateado genérico, o equivalente automotivo do meu terno alugado. Anônimo. Esquecível. O ar fresco da noite era bom no meu rosto quando dei a gorjeta ao garoto e entrei no carro. Não fui embora. Apenas fiquei ali sentado por um longo minuto no silêncio envolvente do estacionamento, os sons distantes e fracos da festa filtrando-se pelo vidro. Aquele era o momento. O ponto sem retorno. Respirei fundo. Saí do carro e fui até o porta-malas. Abri, e lá estava ela, deitada dentro do invólucro plástico de proteção em minha bolsa de uniforme. Desabotoei com cuidado. O som alto demais naquele estacionamento quieto. O azul profundo do meu uniforme de gala parecia absorver a luz fraca dos postes do estacionamento. Não parecia tecido. Parecia um pedaço do céu da meia-noite. Trocar de roupa no banco traseiro apertado de um carro alugado não foi o momento mais digno da minha vida. Mas foi o mais importante. Parecia um ritual sagrado. Com movimentos metódicos e deliberados, tirei o terno, o disfarce. Ele parecia frágil e estranho, uma pele que não era minha. Dobrei e joguei no banco do passageiro sem pensar duas vezes, um abandono final das expectativas deles. Então começou a transformação. A recuperação. Vesti a camisa branca impecável, o tecido fresco contra minha pele. Depois, a calça azul clara de cintura alta, com a icônica listra vermelha de sangue descendo pela perna. Um símbolo do sangue derramado na Batalha de Chapultepec. Um lembrete da longa e histórica trajetória do corpo. Pareciam familiares, confortáveis. Pareciam parte de mim. A jaqueta foi a última. Era pesada, não só pelo peso da lã, mas pelo peso da tradição e da responsabilidade. Quando deslizei os braços por ela, senti uma mudança física na minha postura. Meus ombros, que estiveram curvados em submissão a noite toda, se endireitaram. Minhas costas viraram uma barra de aço. Abotoei os botões de latão brilhante, cada clique pequeno e satisfatório ecoando no silêncio do carro. Estavam polidos como espelho, como deviam estar. Perfeitos. Não a versão de perfeição dos meus pais, mas a do corpo. Depois vieram as condecorações. Isso não era sobre vaidade. Não era para exibir. Era para contar uma história. A minha história. Aquela que eles tentaram tanto apagar, esconder nos fundos da sala. Prendi as insígnias de fuzileiro e atirador de elite no bolso. Simples, diretas. Conquistadas com horas de suor e disciplina no campo de tiro. Depois vieram as fitas, um testemunho colorido e silencioso no lado esquerdo do peito. Cada uma era um capítulo da minha vida. A medalha de serviço na guerra global ao terrorismo. A fita de serviço marcado com 2 estrelas de bronze, uma para cada missão. As medalhas de campanha do Afeganistão e do Iraque, cada uma com suas estrelas de campanha. Era um mapa dos meus últimos 8 anos. Um mapa que me levou por lugares que eles só viam no noticiário. Por fim, as medalhas propriamente ditas, usadas apenas nas ocasiões mais formais. Peguei a primeira, com sua fita roxa e pingente de coração de bronze, fria e sólida contra meu polegar. O coração púrpura, com o perfil do General George Washington, estoico e severo. Pensei na explosão ensurdecedora do artefato, no calor cortante, nos estilhaços que atravessaram a carne da minha perna, e nos rostos dos homens, meus irmãos, que me arrastaram para fora dos destroços. Prendi cuidadosamente no meu uniforme. Depois peguei a segunda, a medalha estrela de bronze. Ela parecia mais pesada na mão, com um peso maior que o do metal. Aquela não era por ter sido ferido. Era pelo que fiz apesar disso. Pelas minhas ações durante um tiroteio de 3 horas depois de uma emboscada em Fallujah. Por assumir o comando quando meu líder de esquadrão caiu. Por coordenar fogo e manobra sob pressão intensa. Por trazer cada um dos meus homens de volta para a base, vivos. Pensei no barulho, na poeira sufocante, na fumaça, no medo tão denso que dava para sentir o gosto metálico na boca. E na clareza de propósito que cortava tudo aquilo como gelo. Prendi logo abaixo das fitas.
A transformação estava completa. Eu não tinha um espelho de corpo inteiro, só o retrovisor do carro. Me inclinei sobre o banco da frente e olhei meu reflexo. Não era o irmão fracassado do Marcos que me encarava. Não era o convidado desajeitado da mesa 19. Não era o cara que estava brincando de exército. Era o sargento Ethan Mitchell, fuzileiro naval dos Estados Unidos. O uniforme não era fantasia. Era a minha pele. As medalhas não eram enfeites. Eram minhas cicatrizes e conquistas, usadas do lado de fora para que todos vissem. Uma determinação profunda, silenciosa e inabalável se assentou na minha alma. Eu não ia voltar lá para começar uma briga. Eu não ia voltar lá para causar. Eu ia voltar para me apresentar. Para ser um testemunho vivo do homem que eu me tornei. Minha simples presença seria o acerto de contas deles. Coloquei meu cap branco, garantindo que o emblema da águia, globo e âncora estivesse perfeitamente centralizado. Saí do carro e o tranquei. O bip eletrônico ecoando no estacionamento silencioso. Ajustei minha jaqueta. Minha postura estava perfeita. Meu andar era firme. Minha missão era clara. Eu ia voltar para aquele salão e ia terminar aquilo. Empurrei as portas pesadas do salão de festas. Desta vez, elas não apenas se abriram. Elas pareciam voar, anunciando minha chegada. Com um gesto silencioso e dramático, cruzei o limiar, e foi como se alguém tivesse ligado o interruptor geral do prédio inteiro. Tudo parou. A banda tocava uma música suave, jazz leve, inofensiva. Ela falhou, um saxofone soltando um chiado patético no silêncio. O zumbido baixo de 500 conversas, negociações, férias de verão e pontuações de golfe, morreu numa onda em cascata, começando nas mesas mais próximas da porta e se espalhando como um choque de silêncio por todo o salão. No silencio repentino, um garfo caiu num prato em algum lugar no fundo da sala, o som tão alto e chocante quanto um trovão. 500 pares de olhos se voltaram para mim. 500 garfos pararam no meio do caminho para 500 bocas. Fiquei parado ali por um longo momento, logo dentro da porta, deixando que me olhassem. Deixei que absorvessem a visão que se recusaram a enxergar, a verdade que tentaram desesperadamente ignorar. Eu não era mais o parente desajeitado no terno mal ajustado, o segredo da família escondido na mesa 19. Eu era um monumento a um mundo que eles não conheciam. De pé, na glória total e inegável do meu uniforme de gala do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Meus olhos, treinados para avaliar qualquer terreno com rapidez e precisão, percorreram a sala. Vi os padrinhos, Blake, Trevor e Carter, seus sorrisos convencidos congelando e depois derretendo de seus rostos, suas bocas ligeiramente abertas como peixes ofegando por ar. Vi Vanessa, a bela noiva, seus lábios vermelhos perfeitamente pintados abertos num ó horrorizado e silencioso. Sua mão, adornada com um diamante do tamanho de uma pequena pedra, voou até as pérolas, um gesto de choque puro e absoluto. Os pais dela, o senador e sua esposa, pareciam totalmente desnorteados, seus rostos uma mistura de confusão e indignação crescente, como se uma criatura de outro planeta tivesse acabado de se teletransportar para o meio da festa perfeitamente orquestrada. Então meu olhar encontrou a mesa principal. Minha família. O rosto da minha mãe estava branco como a toalha da mesa. Ela parecia ter visto um fantasma, suas mãos apertadas no colo com tanta força que os dedos estavam brancos. Ela se encolhia na cadeira, tentando se tornar invisível. E meu pai? A reação dele foi a que me tirou o fôlego. Ele me encarava, olhos arregalados e sem piscar. Não estavam apenas olhando para o uniforme. Estavam analisando, lendo como um livro que ele nunca se deu o trabalho de abrir. Vi o olhar dele descer do meu rosto para o monte colorido de fitas no lado esquerdo do meu peito, depois mais abaixo, para as 2 medalhas penduradas. Os olhos dele, os olhos de um cirurgião treinado para notar cada detalhe, travaram no coração púrpura e depois na estrela de bronze. Seus lábios se moveram, formando uma palavra que não ouvi, mas entendi perfeitamente. Fallujah. Vi um lampejo de algo nos olhos dele que não via há 20 anos. Não era raiva nem decepção. Era compreensão, horrorizada e repentina. Era a vergonha. Vergonha profunda, avassaladora, que sacode a alma. Vi ele olhar instintivamente para o lugar vazio do próprio irmão em outra mesa, mais modesta. Tio Frank, lembrei com uma nova onda de raiva, nem sequer fora convidado para a cerimônia de casamento, apenas para a recepção. Outro desprezo calculado. O rosto do meu pai se contraiu um pouco, como se o peso imenso de 2 gerações de fracasso tivesse acabado de pousar nos ombros dele. Ele falhou com o irmão, o veterano do Vietnã cuja história de serviço sempre foi um constrangimento familiar, e agora ele entendia, naquele momento horrivelmente público, que vinha falhando com o próprio filho exatamente da mesma forma. Mas foi Marcos quem se moveu primeiro. Claro que foi. Ele saltou da cadeira, o rosto uma máscara de fúria incandescente e humilhação absoluta, profunda. Marchou em minha direção, seus sapatos de $1000 silenciosos sobre o carpete espesso e luxuoso.
Era um míssil de raiva apontado direto para mim. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele cuspiu, a voz um rosnado baixo e feroz, só para mim, mas no silêncio expectante da sala, soou como um grito. Você está arruinando meu casamento. Está fazendo um escândalo. Não estremeci. Não mexi um músculo. Permaneci firme quando ele parou a menos de meio metro de mim. Olhei para meu irmão mais velho, o filho de ouro, o homem que tinha tudo. E pela primeira vez em toda a minha vida, não vi alguém superior. Vi alguém pequeno, fraco, frágil. Antes que eu pudesse responder, outro movimento chamou minha atenção. Do outro lado da sala, um homem mais velho, num terno cinza simples, mas elegante, se levantava. Era alto e magro, com a cabeça cheia de cabelos brancos e a postura reta e inconfundível de um militar de carreira. Era o coronel William Reis, reformado, tio-avô de Vanessa, um homem de quem eu ouvirá falar em tons baixos e respeitosos. O coronel não disse uma palavra. Apenas ficou de pé em sua mesa, com as costas retas como um mastro de bandeira, e num gesto de respeito profundo e chocante que mudou toda a dinâmica da sala, levou a mão até a testa e fez uma saudação perfeita, exemplar. À sala inteira. Uma sala cheia de banqueiros, advogados, políticos e socialites parecia prender a respiração coletiva. Eles não entendiam as fitas no meu peito, mas entenderam aquilo. Entenderam a gravidade daquele gesto simples e poderoso. Entenderam respeito quando o viram. Meu treinamento, gravado em cada fibra do meu ser, entrou em ação automaticamente. Meu corpo respondeu. Levei minha própria mão à testa, meus movimentos firmes e precisos, o braço uma linha reta do ombro à sobrancelha, e retribuí a saudação do coronel. Naquele momento, não éramos um convidado e um parente num casamento. Éramos dois soldados, dois irmãos de armas, reconhecendo um código de honra compartilhado em uma sala que não tinha nenhum. Abaixei a mão e finalmente voltei minha atenção para o meu irmão furioso e ofegante. Minha voz, quando veio, não foi alta, mas foi clara e firme, e cortou o silêncio como o bisturi de um cirurgião. Você estava certo, Marcos, eu disse, minhas palavras dirigidas a ele, mas destinadas à mesa da família inteira, para toda a sala ouvir. Meu lugar não é aqui. Deixei isso pairar no ar por um instante, permitindo que a verdade se instalasse. Meu lugar, continuei, com o olhar passando pelo rosto abalado da minha mãe e pelo horrorizado do meu pai, é onde a coragem é honrada, não escondida no fundo da sala. Meu lugar é onde o sacrifício é respeitado, não chamado de vergonha. Dei um pequeno passo mais perto dele, abaixando a voz para que só ele ouvisse o golpe final, devastador, as palavras que cortariam o último laço. Você queria que eu fosse outra pessoa essa noite. Você queria que eu desaparecesse. Parabéns. Você conseguiu o que queria. Você não tem mais um irmão. Você tem um estranho de uniforme que está prestes a sair da sua vida. Vi o impacto das palavras nos olhos dele. A raiva se apagou instantaneamente, substituída por um lampejo de pânico cru, instintivo, o olhar de um homem que acaba de perceber que incendiou a própria casa. Ele viu o abismo se abrindo entre nós, e ele sabia. Ele foi quem cavou. Sustentei o olhar dele por mais um segundo, um julgamento final e silencioso. Então disse, com a voz um pouco mais alta para que toda a sala ouvisse. Terminei aqui. Executei um giro impecável, uma volta de desfile que foi ao mesmo tempo um gesto de desprezo profundo e uma despedida disciplinada. Comecei a caminhar em direção às portas, com as costas eretas, a cabeça erguida. Podia sentir 500 pares de olhos nas minhas costas, mas, pela primeira vez na vida, eu não me importava com o que nenhum deles pensava. Eu sabia quem eu era, e agora, finalmente, eles também sabiam. Não fui longe. Dei talvez 10 passos deliberados e ritmados, o som dos meus sapatos de gala polidos contra o chão de mármore sendo o único ruído na sala imensa e silenciosa. As portas duplas pareciam estar a quilômetros de distância. Cada passo era um passo em direção à liberdade, para longe da atmosfera sufocante dos julgamentos deles. Então, atrás de mim, uma cadeira arrastou-se ruidosamente, violentamente, contra o chão. Ethan, espera. A voz estava embargada, irreconhecível em sua fragilidade. Era meu pai. Parei com a mão a poucos centímetros da maçaneta de latão da porta, mas não me virei. Ainda não conseguia. Fiquei ali parado, de costas para todos, uma estátua imóvel vestida de azul. Ouvi os passos dele, apressados e desajeitados, não andar confiante de um cirurgião bem-sucedido. Mas o tropeço desesperado de um homem cujo mundo estava desmoronando. Ele parou bem atrás do meu ombro. Ouvi sua respiração curta e irregular. Filho, ele começou, a voz falhando já na primeira palavra. Estendeu a mão e tocou meu ombro. Primeiro, com hesitação, depois apertando com uma força surpreendente. Estava tremendo levemente. Era a primeira vez que ele me tocava com algo além de um tapinha superficial nas costas em mais de uma década. Ainda assim, não me virei.
Se eu olhasse para ele, temia que o controle de ferro que forjei no banco de trás daquele carro alugado se desfizesse em 1000 pedaços. Então ele contornou meu corpo e se plantou no meu caminho, forçando-me a encará-lo. O rosto dele era um desastre completo. O homem jovial e confiante do início da noite havia sumido, substituído por um velho pálido e destroçado. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de uma angústia desesperada e suplicante. Estavam fixos não no meu rosto, mas na estrela de bronze presa ao meu peito, como se fosse uma relíquia sagrada que ele não era digno de olhar. Ele não falou comigo de imediato. Virou o rosto e olhou para a mesa principal, para o epicentro do desastre. Olhou para Marcos, que ainda estava parado lá. Congelado em um estado de humilhação pública, o rosto pálido. "O que você fez?" Meu pai sussurrou, mas o sussurro carregava uma fúria mais assustadora que qualquer grito. Ele não estava fazendo uma pergunta. Era uma acusação profunda, da alma. "Meu Deus, Marcos, o que você fez?" Então ele voltou a olhar para a esposa, minha mãe, que agora chorava abertamente no guardanapo de linho, os ombros sacudindo. "E você, Elizabeth", disse ele, com uma amargura na voz que eu nunca tinha ouvido antes. "Você apenas ficou sentada. Você viu ele fazer isso. Você permitiu que isso acontecesse. Isso era sobre muito mais do que só esta noite." Eu via isso no olhar selvagem e desesperado dele. Era sobre 1000 pequenas traições, uma vida inteira de fingir que não via, uma geração priorizando o filho dourado em vez do filho difícil, tudo isso desabando sobre ele agora, sob as luzes quentes e implacáveis daquele salão. Ele finalmente desviou o olhar da família despedaçada e encarou os rostos boquiabertos dos Hamilton e seus amigos influentes. Respirou fundo e trêmulo, e quando falou de novo, sua voz estava mais alta, mais firme, cheia de uma convicção crua e justa que me abalou até o fundo. "Peço desculpas", ele disse, "não para mim, mas para toda a sala", com a voz ecoando em nova autoridade. "Peço desculpas pelo comportamento imperdoável da minha família esta noite. Peço desculpas pela nossa profunda falta de julgamento e pelo nosso desrespeito." Ele olhou diretamente para o senador Hamilton, cujo rosto era uma máscara de fúria fria e contida. "Meu filho, Ethan", declarou meu pai, com a voz subindo com um orgulho que eu nunca, jamais tinha ouvido dirigido a mim, "é um veterano condecorado de combate dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Ele é um herói. Esse uniforme, e mais importante ainda, o homem que o veste, merece mais respeito do que qualquer pessoa nesta sala, inclusive, e especialmente, eu." Um murmúrio chocado percorreu a multidão. O maxilar do senador Hamilton se contraiu até que um músculo pulou em sua bochecha. Vanessa parecia prestes a desmaiar. Meu pai tinha acabado de lançar uma granada tática bem no meio do mundo social e político cuidadosamente construído do filho querido. Pela primeira vez na vida, em público, diante de todos, ele me escolheu. Ele me defendeu. Ele então voltou-se para mim, os olhos suplicantes, desesperados. "Não vá, Ethan. Por favor, fique. Nós vamos consertar isso." Uma parte de mim, o garoto pequeno e ferido que ainda vivia dentro de mim, queria ficar. Esse garoto queria desabar nos braços dele e aceitar essa reviravolta repentina e dramática. Mas o homem que havia voltado para aquela sala não era mais aquele garoto desesperado. Eu havia encontrado minha própria coluna vertebral naquela noite, uma espinha forjada em fogo e negligência. E eu não ia deixá-la ir. Finalmente encontrei o olhar dele. Dei um aceno pequeno, quase imperceptível. Era um aceno de reconhecimento. "Eu vejo você. Eu escuto você. Obrigado." Mas não era um aceno de concordância. Não era o suficiente. Ainda não. Então olhei além dele, para Marcos. O rosto do meu irmão era uma máscara esvaziada de horror. Ele finalmente estava vendo a extensão total da destruição que causou, dos laços que rompeu, talvez para sempre. "Isso não conserta." Eu disse, com a voz baixa mais firme, destinada apenas ao meu pai e ao irmão atrás dele. "O que você fez esta noite foi apenas a gota d'água em uma pilha muito grande, muito pesada." Olhei diretamente para Marcos, prendendo-o com meu olhar. "Você me deve uma explicação. Uma de verdade. Mas não hoje. E não aqui." Apertei brevemente a mão do meu pai, um agradecimento silencioso por seu último ato desesperado de coragem. E então soltei. Virei as costas para eles pela última vez, para os escombros da mesa da família, para os convidados silenciosos e fixos, para minha mãe chorando, meu irmão arrasado e meu pai arrependido, para todo aquele maldito circo, e fui embora. Desta vez, ninguém ousou me impedir. O caminho até a porta estava livre. A saída do clube de campo parecia surreal. Eu não liguei o rádio. O único som era o zumbido constante do motor e o toque alto e frenético nos meus próprios ouvidos. Eu não me sentia triunfante. Não me sentia feliz ou vingado. Só me sentia vazio, esvaziado, como se tivesse sobrevivido a uma grande batalha, mas ainda não tivesse contado os custos nem cuidado dos feridos.
E eu era o único ferido. Não voltei para o motel barato e anônimo. Dirigi no piloto automático, as mãos agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos. Fui para o único lugar em todo o estado de Connecticut que sempre se sentiu como um verdadeiro lar. Fui para a casa do tio Frank. As luzes estavam acesas, lançando um brilho amarelo quente sobre a entrada da garagem. Ele abriu a porta antes mesmo de eu bater, como se estivesse me esperando, um sexto sentido avisando que eu viria. Estava com sua velha camisa de flanela gasta jeans desbotado, uma xícara de café na mão. Ele me olhou por um longo momento parado na varanda, com meu uniforme completo dos fuzileiros navais, o rosto provavelmente uma máscara de exaustão e turbulência. Não disse uma palavra. Apenas colocou a xícara na grade da varanda, abriu os braços e me puxou para um abraço. Foi um abraço firme, forte, sem hesitação, e eu enterrei o rosto no ombro dele, respirando o cheiro familiar e reconfortante de serragem e café. Foi o primeiro abraço de verdade que recebi durante todo o fim de semana. Eu sabia que você tinha isso em você, garoto, ele murmurou no meu ombro, a voz embargada. Sempre soube. Ficamos sentados na cozinha bagunçada dele por horas, até o céu lá fora começar a clarear do preto para um azul índigo profundo. Ele fez uma nova garrafa de café preto forte, e eu contei tudo para ele, cada detalhe humilhante. Os padrinhos, a madrinha, o mapa de lugares, o confronto final com Marcos, o jeito como nossos pais simplesmente ficaram ali, a defesa tardia do meu pai. Ele apenas ouviu, o rosto marcado pelo tempo numa expressão de raiva contida e orgulho feroz. Ele assentia nos momentos certos. Quando terminei, ele apenas completou minha xícara e disse, bom. Você fez o que tinha que fazer. Você manteve sua posição. É isso que um homem pode fazer. Estar ali, naquela cozinha bagunçada e honesta, foi a primeira vez que senti que podia finalmente respirar de verdade. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio abençoado. Meu celular explodiu com dezenas de mensagens e chamadas perdidas dos meus pais, de Marcos. Ignorei todas. Coloquei o celular no silencioso e deixei no balcão da cozinha. Eu precisava do silêncio. Precisava me recompor. Ajudei o tio Frank a consertar o carburador da velha caminhonete dele, o processo metódico e familiar servindo como um bálsamo reconfortante para os meus nervos desgastados. O cheiro de graxa e metal era limpo e honesto. Não falamos do casamento de novo. Não foi preciso. A ligação que finalmente decidi atender veio 3 dias depois do casamento. Era Marcos. Vi o nome dele brilhar na tela e meu primeiro impulso foi recusar. Mas algo, talvez uma curiosidade mórbida, me fez deslizar o dedo e atender. Alô? Eu disse, a voz plana, sem nenhuma emoção. Houve uma longa pausa do outro lado, só o som da respiração fraca e estática. Então. Ethan. A voz de Marcos estava completamente diferente. A arrogância, a condescendência, a autoconfiança fácil, tudo tinha sumido. Ele soava hesitante, pequeno, quebrado. Eu. Estou numa lanchonete na I-95. A O'Rourke's, saída 14. Eu esperava que talvez você viesse. Por favor. Só por alguns minutos. Era perto da casa do tio Frank. Era meu território. Ele veio até mim. Isso era significativo. Estarei aí em 10 minutos, eu disse, e desliguei antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Quando entrei na lanchonete, um lugar clássico com estofados vermelhos rachados e o cheiro persistente de café velho e bacon, o vi curvado sobre uma xícara em uma das cabines do canto, olhando pela janela. Ele estava horrível. Vestia uma camisa amassada que eu nunca tinha visto antes. Tinha olheiras profundas e não havia se barbeado. O garoto de ouro estava mesmo manchado. Sentei na cabine em frente a ele. A garçonete passou e pediu um café preto. Não disse nada a Marcos. Apenas esperei. O silêncio se estendeu, espesso e desconfortável. Ele tinha sido quem chamou o encontro. Ele podia ser o primeiro a quebrar o silêncio. Papai me contou, ele finalmente começou, a voz rouca. Ele não olhou para mim, encarava o abismo negro da xícara de café. Depois que você foi embora, depois que os Hamilton foram embora, ele me contou tudo. Contou como ele e a mamãe trataram o tio Frank quando ele voltou do Vietnã, como tinham vergonha dele por ser diferente, como o afastaram, não queriam ele nas festas da família. Eu nunca soube disso. Eles nunca falaram nada. Ele finalmente ergueu o olhar da xícara e me encarou. Os olhos cheios de lágrimas que ainda não caíram. Foi isso que eu fiz com você, não foi? Ele sussurrou. É a mesma droga de coisa. Eu me tornei eles. Sim, eu disse. A palavra era fria e dura, mas era a verdade. Sim, você se tornou. Ele respirou fundo, o som trêmulo no peito. Fiquei me dizendo que era porque eu tinha medo por você, que eu não queria que você se machucasse lá fora.
Mas isso era mentira. Ele balançou a cabeça, um gesto de profundo desprezo por si mesmo. Isso era uma mentira completa e absoluta, eu dizia a mim mesmo para conseguir dormir à noite. A verdade é que eu sentia vergonha. A palavra pairava no ar entre nós, feia, crua e finalmente honesta. Era a palavra que estava na raiz de tudo durante toda a nossa vida. Da sua vida. Era tão real, ele continuou, as palavras tropeçando para fora, desajeitadas e doloridas. A sujeira, o perigo, as cicatrizes. Não combinava com o mundinho perfeito que eu tentava construir para mim. A carreira perfeita, a esposa perfeita, a família perfeita. Você era a única coisa que não era perfeita na minha narrativa. Você era a única coisa que era real. E isso me apavorava, porque me fazia sentir um farsante. Me fazia sentir falso. Ter um herói como irmão não me deixava orgulhoso. Me fazia sentir pequeno. Me fazia sentir inadequado. E eu te odiava por isso. Ele finalmente desabou, enterrando o rosto nas mãos, os ombros sacudindo com soluços silenciosos e profundos. Por um momento, senti um lampejo da antiga raiva familiar, mas logo foi substituído por outra coisa, uma espécie de pena cansada e vazia. Ele não era um monstro. Era apenas um homem fraco e inseguro que tinha feito algo monstruoso. Eu deixei ele chorar. Fiquei ali, apenas tomando meu café, observando. Quando ele finalmente se recompôs, limpando os olhos com o dorso da mão, enfiou a mão no bolso do paletó e empurrou algo pela mesa. Era uma carta dobrada em 3. Entreguei uma cópia disso para Vanessa e para os pais dela esta manhã, disse ele, a voz espessa de emoção. Disse a eles que quem foi uma vergonha naquela noite fui eu. Que fui eu quem agiu sem honra. Que me envergonho de como tratei meu próprio irmão para ganhar a aprovação deles. Disse que se eles não podiam te respeitar, então nunca poderiam me respeitar. Ah, Vanessa. Ela está na casa dos pais. Não sei se vai voltar. Olhei para a carta. Era uma ação concreta. Um sacrifício, ele talvez tivesse acabado com seu casamento recém-formado, com suas conexões políticas, com toda a vida cuidadosamente construída. Por mim. Foi a primeira coisa realmente altruísta que já ouvi fazer. Não peguei a carta. Apenas olhei para ele. Olhei de verdade. Para o homem quebrado sentado à minha frente. É um começo, Marcos, eu disse, a voz baixa mais firme. É um começo. Aquela conversa na lanchonete não foi uma solução mágica. Não teve final de filme. Não apagou 20 anos sendo o filho menor, o rodapé da família, o problema a ser administrado. Não teve abraço emocionado, nem reconciliação cinematográfica. Mas foi algo mais real. Foi um começo. Foi a primeira pedra cautelosa sendo colocada em uma nova fundação. Uma fundação construída sobre os escombros das mentiras sob as quais todos nós vivemos por tanto tempo. Fiquei com o tio Frank por mais uma semana. O silêncio finalmente foi quebrado. Meu pai ligava todos os dias. E tivemos uma série de conversas longas e difíceis. Pela primeira vez, ele se desculpou sem dar desculpas. Admitiu sua covardia, seu próprio ciúme da clareza do irmão Frank, e como deixou isso envenenar a forma como me via. Admitiu que estava errado, uma frase que eu nunca o tinha ouvido dizer antes. Minha mãe mandou um e-mail longo, confuso, cheio de lágrimas. Era um emaranhado de culpa e arrependimento, mas era um caos honesto, e por isso fui grato. Eventualmente voltei para minha base, para minha vida, para meus homens. Um mundo de clubes de campo, jantares políticos e agressões passivo-agressivas sumiu de novo. Parecia mais um sonho estranho e meio esquecido do que qualquer outra coisa. Foquei no meu trabalho. Nas horas vagas, encontrei um novo propósito, em ajudar o tio Frank a iniciar um grupo de apoio local para veteranos. Passamos nossos fins de semana reformando um antigo centro comunitário abandonado, consertando gesso, pintando paredes, transformando o lugar num espaço onde veteranos pudessem tomar um café e conversar com pessoas que falavam a mesma língua, que tinham calçado as mesmas botas. Aquilo parecia mais real e mais importante do que qualquer escritório de advocacia ou cadeira no Senado. Cerca de 3 meses depois do casamento, chegou um pacote pequeno e fino na base. Dentro havia uma moldura simples de prata. A foto era da família Mitchell, meus pais e Marcos, sentados à mesa de jantar em casa. Eles não estavam sorrindo para a câmera. Era uma foto espontânea, provavelmente tirada pela minha mãe. Estavam apenas conversando. E ao lado de Marcos, havia uma cadeira vazia, o encosto reto, o lugar à mesa inegável. Colado na parte de trás da moldura havia um bilhete curto, com a caligrafia familiar e perfeita de Marcos. Esta cadeira estará sempre aqui para você, quando estiver pronto. Olhei para aquela foto por um longo tempo. Pensei na cadeira vazia na recepção do casamento. Aquela que simbolizava minha exclusão, minha vergonha. E agora esta. Aquela que simbolizava um convite permanente e incondicional.
Ainda não me sentei naquela cadeira. Não sei quando farei. As feridas são profundas e estão cicatrizando lentamente, no seu próprio tempo. Mas, pela primeira vez, sinto que tenho uma escolha. O poder é meu. Minha relação com minha família, se for reconstruída, será reconstruída nos meus termos. Sobre uma base de honestidade e do respeito duramente conquistado que exigi naquela noite. No fim, não recebi a aceitação cega que achava que sempre quis. Em vez disso, recebi algo infinitamente mais valioso. Conquistei o respeito por mim mesmo. Aprendi que não se pode esperar que os outros reconheçam seu valor. Você precisa enxergá-lo em si mesmo primeiro. Precisa estar disposto a vestir seu próprio uniforme, seja ele qual for, e manter sua posição. Mesmo que tenha que ficar sozinho.